Vamos à pregação? Vamos ao tempo de exposição das Escrituras. Deus tem nos dado uma direção e tenho feito isso enquanto pastor nessa igreja, a que nós tenhamos um período de exposição de um livro, a pregação de um livro todo. O livro que nós estamos expondo nesse momento é o livro de Tito. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo de número 1. Nós estaremos encerrando esse capítulo hoje. O primeiro terço, digamos assim, né, a primeira parte dessa série está terminando, porque Tito tem 3 capítulos, então estamos na noite de hoje encerrando o primeiro capítulo. Enquanto você abre, eu quero fazer um flashback bem rápido. A carta de Tito é uma carta que Paulo, o apóstolo, escreve para um pastor, um discípulo dele que está na ilha de Creta. Tito é alguém que caminhou com Paulo em determinados momentos, foi discipulado, ensinado por ele, e sem dúvida tem uma missão importante e bastante relevante, que é estar numa ilha grega, uma ilha de cultura helenista, cultura variada, cultura miscigenada, e que realmente tem uma necessidade muito grande de que igrejas fiéis à palavra, ao reino de Deus, sejam plantadas e essas igrejas possam se desenvolver. E a primeira característica que realmente esse texto lida e aponta para nós é que todos eles, inclusive Tito, devem ser cheios do pleno conhecimento da verdade de Deus segundo a piedade. Então, o conhecimento do que é verdade de Deus não é algo subjetivo, não é algo que eu posso relativizar e dizer, não, isso é a minha verdade. Não, nós somos chamados em Cristo a conhecê-lo. Não pelo que eu o percebo, mas pelo que ele se revela, como ele revela-se a nós. E essa revelação é por meio das Escrituras, por meio da palavra dele, por meio do relacionamento com ele. Da mesma forma, Tito foi instruído a que ele pusesse em ordem todas as coisas naquelas igrejas que estão naquela ilha. Nós não sabemos ao certo quantas igrejas há ali, mas nós estamos falando de algumas igrejas. Nós estamos falando de uma quantidade considerável. E não é simplesmente chegar e abrir um salão e colocar pessoas dentro, mas edificar, construir, consolidar igrejas. E o primeiro passo que ele faz é: procure homens fiéis, presbíteros que possam ser pastores, ou pastores que venham servir ao reino. E é necessário que eles sejam homens com qualificações, pessoas que tenham caráter aprovado, que tenham realmente conhecimento de Deus, sejam aprovados por Deus na sua caminhada com os homens, na sua família e na sociedade. Sejam homens aprovados por Deus. E lidamos com isso na semana passada, apontando quais são as características desses homens. E como flashback rápido, eu quero só ler os versículos de 5 até o versículo de número 8, para que nós possamos, versículo de número 9, para que nós possamos ter um pano de fundo do sermão de hoje, que é a partir do versículo de número 10. Não está projetado, olhe sua Bíblia ou acesse no seu celular, por favor. Tito 1, de 5 a 9, afirma o seguinte: foi por essa causa que eu deixei você em Creta, para que pusesse em ordem todas as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável ao bispo ou presbítero, lembrando que são palavras intercambiáveis aqui, por ser encarregado das coisas de Deus, que seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Diante disso, nós vemos aqui que as características ou as exigências bíblicas para a liderança espiritual, presbíteros, pastores, líderes que estão à frente, especialmente guiando, são exigências que têm um motivo, não é por capricho. Há uma necessidade de que haja fidelidade no ensino e na conduta. Não é aquela vida dupla onde alguém prega uma coisa e vive outra coisa, mas uma pregação que é vista e realmente percebida nas atitudes,
e atitudes que demonstram que há uma doutrina sadia guiando o coração e a vida daqueles homens. Por isso, ele termina dizendo que esse homem tem que ser fiel, e não fiel a qualquer outra coisa aqui que não seja a palavra. Ser alguém apegado à palavra fiel, e esse homem pregar ou viver de acordo com a sã doutrina, para que ele possa exortar, encorajar, repreender, corrigir pelo reto ensino e também convencer os que contradizem isso. E é exatamente com essa fala, os que contradizem, que o sermão de hoje ele vai lidar com uma parte muito importante para nós. Porque hoje nós vamos falar dos versículos 10 até o versículo número 16, apontando que os falsos mestres e os falsos ensinos precisam ser repreendidos e calados. Há falsos ensinos. Há falsos mestres. Não há como nos omitirmos disso. Não há como nós fecharmos os olhos e não observarmos que há ensinos falaciosos, que há meios, igrejas, relacionamentos, tantas coisas que tentam nos conduzir a Deus usando falsos ensinos. Então, no fim das contas, não estão nos conduzindo a Deus, estão nos conduzindo a um evangelho falso, a palavras que aparentam piedade, a homens que aparentam santidade e piedade, às vezes homens que você parece poder confiar, mas que no fundo, e outros textos bíblicos deixam isso de muita clara visão, são feras ferozes, são homens gananciosos, são líderes espirituais que estão mais interessados no teu bolso do que na tua vida. São pessoas que se importam em te ludibriar, em te enganar, para que você seja cativo e submisso a eles, e não a Deus. A realidade disso não é dos nossos tempos. Os nossos tempos hoje, eles apenas desenvolveram os mesmos assuntos. Se você olhar a carta de Paulo a Timóteo, você vai ver um problema semelhante. Se você observar as cartas aos Gálatas, a carta a Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, há diversos movimentos e há diversas influências vindo contra a igreja do Senhor com ensinos errados, com misturas, querendo misturar o cristianismo a algo. O texto específico que nós vamos ver que vai nos apontar para pelo menos duas influências pesadas em Creta. O ascetismo, que é um movimento que havia lá com uma visão de que já que Jesus nos salvou com toda a graça, já que Deus nos deu toda a salvação e perdão, nós podemos pecar de qualquer forma, que isso não tem mais qualquer influência sobre nós. E não é isso que as Escrituras ensinam, e não é isso que o Evangelho ensina. Na verdade, o Evangelho demonstra que aquele que foi salvo em Cristo, ele se afasta do mal. Há uma transformação no seu coração. Há um afastamento natural e gradativo de tudo aquilo que não pertence e não se parece com Deus, com o Evangelho sadio. Há uma outra influência muito forte que é o judaísmo, ou os cristãos judaizantes. Eram pessoas que reconheciam a Cristo, entendiam a salvação em Jesus Cristo, mas eles viviam ainda presos às tradições da religião judaica. Eles ainda achavam que não haver sacrifícios era muito insuficiente, que era necessário haver as dietas, tanto as dietas de comida quanto jejuns, porque isso lhe purificaria, lhe levaria a um caminho de purificação. E algo muito semelhante ao que os falsos ensinos fazem hoje, vendendo para ti um pedacinho da cruz de Cristo por R$2.000, vendendo pequenas vassouras com as quais você pode varrer sua casa e livrá-la de encostos, maus espíritos, mal olhado. Pessoas vendendo chaves que vão destrancar seus relacionamentos. Rosas ungidas que vão fazer você fluir, encontrar a pessoa amada. Há muitas pessoas, em nome de Deus, dizendo coisas que Deus nunca disse. Falso evangelho, falsos mestres. Como é possível encontrarmos um falso mestre e reconhecê-lo? Conhecendo o verdadeiro evangelho.
Quando nós falamos sobre escola bíblica, discipulado, caminhada com Deus, nós não estamos querendo forçar você a frequentar a igreja. Mas nós estamos oferecendo meios e caminhos para que você conheça o verdadeiro evangelho e não seja enganado. Há muitas pessoas que aparentam piedade, mas elas temem ou têm prazer nos seus próprios bolsos, e não a Deus, e não têm qualquer interesse com a sua vida espiritual, mas talvez com o seu bem-estar nesse tempo e com aquilo que você possa produzir para eles. Quero levar você a ler o texto comigo, observando tudo isso e observando o papel do presbítero, ou então do pastor, como alguém que deve preservar a sã doutrina e doutrinar a todos para que eles não caiam no erro. Vai ser passado aqui? Está lá? Isso, deixa o texto, por favor, e depois a gente vai nas grandes ideias. Versos 10 a 16, a palavra do Senhor diz assim: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam a outros. É preciso fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas essas coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Convido você a fechar seus olhos nesse momento. Pai, no tempo em que nos aproximamos do Senhor por meio das Escrituras, clamamos a Ti, ó Deus, pela iluminação e direção do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Não apenas nos dando informação, mas nos guiando, ó Deus, à transformação. Peço-te, Pai, que pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor, só abra os nossos olhos. Se há pessoas no nosso meio, ó Deus, que estão aqui com dúvidas, com receios, com dificuldades em compreender, ó Deus, o que é uma vida cristã verdadeira, o que é, ó Deus, quais são as características de uma igreja saudável, de uma liderança espiritual saudável, que o Senhor, pela ação do Teu Espírito, possa trabalhar esses corações por essas verdades do Senhor. Por isso eu clamo a Ti, ó Deus, por misericórdia sobre minha vida. O Senhor sabe de todas as minhas incapacidades, todas as minhas lutas, o quanto, ó Deus, eu sou pequeno e fraco, insuficiente. E o Senhor sabe, ó Deus, que é verdade tudo isso. Como eu preciso do Senhor, ó Deus, nesse momento, para ser fiel ao Senhor e à Sua palavra. Peço por misericórdia por mim, Senhor. Peço por misericórdia sobre cada um, para que não sejam os nossos corações ou os nossos pré-julgamentos que impeçam ou que nos façam tapar os ouvidos à Tua voz. Nós pedimos isso ao Senhor com absoluta certeza de que o Senhor é poderoso para trabalhar, para mudar, para transformar, para edificar pessoas no Teu reino para a glória do Seu nome. E a nossa oração a Deus em nome de Jesus. Amém. A grande ideia do texto que nós vamos ler nessa noite é essa aqui. Os insubordinados e suas falsas doutrinas devem ser calados no meio da igreja do Senhor por meio da repreensão, para que tenham uma fé sadia e restaurada. Os insubordinados, aqueles que não se subordinam, não se encaixam, não se submetem à direção do Senhor. Os insubordinados e suas falsas doutrinas devem ser calados no meio da igreja do Senhor, por meio da repreensão, para que tenham uma fé sadia e restaurada. A grande ideia do livro está aí também? Ou só do texto? Só do texto, tá ok. Mas o livro, e eu tenho ela aqui comigo, não está projetada, mas você pode ouvir. O livro ele tem uma ideia geral, ou uma frase, uma linha geral pela qual Tito está sendo instruído aí por Paulo,
que aponta que a formação de igrejas maduras, onde a doutrina cristã é confirmada pela vida cristã, depende da presença ativa e eficaz de líderes que sejam qualificados biblicamente e da prática de boas obras por todos os crentes em Jesus, por meio da capacitação graciosa de Deus. Na verdade, o que nós estamos vendo nesses primeiros momentos do texto é exatamente essa visão de que a liderança ela precisa ser aprovada por Deus para que ela não caia nessas visões ou entendimentos falsos a respeito do Senhor. Os primeiros versículos que nós vamos trabalhar, versículos 10 e 11, eles vão nos apontar claramente que esses homens, ou essa visão, esses ensinamentos falsos, eles trazem consequências muito pesadas para todos. O texto começa dizendo lá no verso 10, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. A gente vai ver no versículo 11 que eles são homens que eles precisam ser calados, porque eles andam pervertendo casas inteiras. Em outras traduções está a palavra transtornar. Alguma tradução com esse termo aí? Transtornando casas? Ok. Literalmente o termo grego ali é como se essas pessoas estivessem entrando na casa dessas pessoas, os falsos mestres, entrando com falsos ensinos e literalmente revirando as casas, pondo de pernas para o ar. Todos os estabelecimentos ou as verdades estabelecidas, elas são distorcidas. Todos os fundamentos são quebrados para que as verdades de Deus venham soar de outra forma. A interpretação não está baseada no que Deus diz, mas no que essas pessoas manipulam sobre Deus. Essa é a realidade dos falsos mestres, intencionalmente mudando, transformando, transtornando casas, mentes, corações. Nós vivemos hoje um tempo, fazendo um paralelo rápido, nós vivemos um tempo, por exemplo, hoje em nosso país, de insegurança jurídica. Já ouviram falar sobre isso? As leis sendo desrespeitadas, a Constituição sendo deixada de lado, não só pelos que estão em cima, mas muito pelos que estão embaixo também. Está em todo canto, não é só em um lado. E algo muito semelhante ao que estava acontecendo naquele momento em Creta, onde as verdades estabelecidas de Deus, elas estão sendo distorcidas. É como se nós estivéssemos falando de Cristo, evangelizando e discipulando pessoas, novos convertidos, e à medida que esses fossem sendo ensinados, fortalecidos, falsos mestres fossem à ronda deles, à volta deles, e começassem a influenciar com falsos ensinos. Imagina só se o ascetismo, ou essa ideia de que você pode pecar e viver à vontade, que você já está perdoado, está tudo resolvido, você não precisa se preocupar com esse mundo, não. Você já está garantido no céu, com a absoluta certeza de que Deus não se importa com aquilo que você vive aqui hoje. Imagina se isso fosse verdade. Mas espera aí, o crente está salvo em Cristo Jesus, ele está garantido no céu? Se há conversão verdadeira, é porque houve e está havendo uma transformação verdadeira. Os prazeres da carne não são mais a prioridade. A vida desse mundo não é mais o que dá prazer. São as transformações de Deus. É como se Deus pegasse a casa que estava de ponta cabeça e a estabelecesse, e a fundamentasse, e a organizasse. Qual é a visão desses homens? Viva a vida que você quer. Deus não está preocupado com isso, não. Essa doutrina da graça que não se importa com transformação não é verdadeira. Por mais que pessoas possam apontar textos bíblicos, possam usar a própria Bíblia como ferramenta para isso, essa não é a verdade do Senhor. Nós, dia a dia, rejeitando e mortificando o velho homem, todo dia de glória em glória, buscando ao Senhor, nos aproximando do Senhor com vida de santidade, lutando contra o pecado que tão tenazmente nos assedia, dizendo não, tendo hoje livramentos do Senhor, nós podemos fugir do mal, nós podemos ter novas reações, novas posições. Qual a influência dos falsos ensinos?
O falso ensino que torna crentes ou pessoas que conhecem o evangelho como pessoas que não desenvolvem a sua fé, porque a sua fé e a sua vida estão presas a pecado. Vai haver maturidade cristã aí? Vai haver maturidade aí de vida? Quantas pessoas que você vê hoje que procuram igrejas para solucionar problemas, mas não porque amam a Deus ou porque querem tê-lo como Senhor? Quantas pessoas procuram igrejas hoje para apenas resolver a sua vida? Quantos? E quantas pessoas que, quando estão nas igrejas e resolvem sua vida, se afastam dela porque não precisam mais? Já viu isso acontecer? Nós temos visto isso aos montes. Por quê? Porque são pessoas que têm ouvido ou talvez sido influenciadas por falsos ensinos, por falsos mestres. Nesse exato momento, há pessoas num culto como esse, sentadas ouvindo que se você quiser uma bênção de Deus ou uma resposta de Deus, você tem que sacrificar dinheiro no altar do Senhor. Sabe o que é isso? Mentira. Falso ensino. Esses homens, eles podem até um dia terem ouvido falar do Senhor, mas muito provavelmente se afastaram dele e o rejeitaram. Esses líderes que pregam essas coisas, talvez possam nem ser verdadeiros cristãos, mas aparentam ser. Usam roupas, tem jeito. Como nós temos falado de manhã aqui, falando sobre dons espirituais, eles podem ter o carisma. É aquele cara que você tem vontade de levar para casa. Faz isso não. Porque ele vai perverter sua casa. Porque ele vai perverter seu coração. Cuidado. Há pessoas genuinamente buscando a Deus e ouvindo palavras que Deus nunca disse. Nós precisamos agradecer a Deus por Ele estar nos dando a condição de poder buscá-lo e conhecê-lo verdadeiramente pelo que a palavra diz, e não pela manipulação de homens. Como é perigoso isso. Como é complicado. Pessoas que ensinam o que não convém. Exatamente o que esses homens faziam. Lembra aqui do contexto? Ele está falando da circuncisão no versículo de número 10. A influência do judaísmo. Pessoas querendo fazer novos sacrifícios, querendo levantar novas ofertas, campanhas. Querendo fazer coisas como se Jesus não fosse suficiente para salvar. Pessoas querendo, com suas próprias ações, comprar ou manter a sua fé, a sua salvação. Uma pergunta importante: Cristo é suficiente? Tem alguma coisa que você e eu possamos fazer que Ele já não fez com relação à salvação? Qual a nossa parte? Desenvolver a fé, vida de santidade, luta contra o mal. Mas há pessoas que estão até hoje brigando por sua salvação, crendo ou achando que a qualquer minuto podem perdê-la. Talvez nunca a tenham tido verdadeiramente. Esses homens achavam e ensinavam os judaizantes de que o cristianismo era fraco, que era necessário que nós fizéssemos sacrifícios, que fossem feitas ofertas das mais variadas, ritos, purificação. Lá na frente você vai ver no versículo de número 14, que a fala de Paulo é: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desviou da verdade. Aí ele fala: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Por que ele está falando isso? O judaísmo tem a questão das dietas. Que são as dietas? Deus havia determinado no Antigo Testamento para o povo judeu que eles deveriam se afastar de determinados alimentos. Essas são regras para o povo judeu, não para nós hoje. Quer dizer que a gente pode comer qualquer coisa, pastor? Procure coisas saudáveis. Tudo que eu falar isso, ninguém acredita, mas é verdade. Procure coisas saudáveis. Mudanças de hábito fazem muito bem. Mas o que é que nós não devemos comer? Você não deve comer comidas sacrificadas a ídolos. Comidas consagradas a qualquer tipo de religião ou a qualquer tipo de entidades. Se você estiver passando na rua e encontrar um franguinho ali em uma esquina, deixa ele lá.
você sabe que ele foi consagrado a algum tipo de espírito. Não é para você. Se você chegar em determinadas festas religiosas, onde há santos ou talvez padroeiros sendo entronizados e falados, você não deve participar, porque esses cultos ou esses eventos têm a ver com louvor àquelas entidades ou santos. Não faz parte da sua vida. Não faz parte daquilo que você deve cultuar, porque já foi consagrado a outros. Se você sabe daquilo, não participe. Já aconteceu conosco uma vez de uma pessoa chegar e falar assim: olha, passei num lugar assim, vi um bolo tão bonito, lembrei de vocês e trouxe. A gente está no terceiro pedaço de bolo e falou assim: onde foi? Aí a pessoa falou o lugar, você foi assim: ah, é? O que você faz? Senhor. E a Bíblia deixa isso claro. Se você não tem consciência daquilo, ora ao Senhor, dedica ao Senhor, come. Teve consciência? Deixa isso para lá. O que nós podemos comer? Tudo que não foi consagrado a ninguém, a nada. O crente pode comer de tudo, mas não precisa comer tudo, tá bom? De tudo pode, tudo não. Qual era a fala desses homens? Você não precisa comer tal coisa porque isso é um animal impuro. Você não precisa participar de determinadas coisas porque isso pode te tornar impuro. O cristianismo precisa de algo? Cristo precisa de algo mais? A Bíblia afirma de forma clara que na plenitude dos tempos o Filho do Homem foi enviado para cumprir de uma vez com a lei. E para ele, cumprindo a lei de forma plena, todos nós que crermos e realmente descansarmos no sacrifício e obra dele, nós vamos ter a salvação plena, a liberdade plena no Senhor e a dependência total dele também. Por isso, não precisamos mais disso. Mas, poxa, falam coisas tão bonitas, parece ser tão verdadeiro, parecem ser homens confiáveis. Você pode marcar Tito aí em outro texto comigo, rapidamente? Gálatas 1, versículos de número 8 e 9. O apóstolo Paulo aos Gálatas os instrui sobre uma verdade poderosa, no sentido de libertadora, que ela deve ser reafirmada e afirmada em nossos corações. Gálatas 1, versículos 8 e 9. A palavra do Senhor afirma o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, lhes pregue um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que ele seja anátema. Sabe o que significa anátema? Maldito, amaldiçoado. Um evangelho que distorce a verdade de Cristo é maldição. Uma pregação que afaga o ego, que não trata pecado, doutrina que não lida com transformação, isso é maldição para a sua vida. Quem afirma isso é o pastor Joel? Acabamos de ver um evangelho diferente, ou com acréscimos, ou tirando o que é a verdade do Senhor. Cuidado com aquele que chega e fala assim: não é só isso. Mas muito cuidado com aquele que chega e fala assim: não é bem assim, não. Inclusive, essa ferramenta do não é bem assim, não, é usada há milênios. Primeira vez que ela foi usada foi no Éden, e quem usou foi Satanás com Adão e Eva. Não foi assim que Deus disse? Não, gente, se você comer, você não vai morrer, não. Pois é. Se Adão e Eva caíram sem ter pecado na sua essência, originalmente, imagina a gente que já nasceu numa condição em pecado. Qual é a condição de sermos enganados e ludibriados? Por isso, irmãos, reafirmo o começo da minha fala do sermão de hoje. Nós precisamos conhecer o verdadeiro evangelho para não sermos enganados por qualquer coisa que aparente piedade, santidade ou transformação. O verdadeiro evangelho não engana, ele transforma.
ou usando os termos aqui, o verdadeiro evangelho transforma casas, enquanto falsos mestres e falsos ensinos transtornam casas. O evangelho edifica, o falso evangelho destrói. E é por isso que a afirmação dele, que esses homens agem dessa forma, verso número 11, ensinando que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. E os versículos 12 e 13 vão afirmar um testemunho muito conhecido e uma fala conhecida de um homem chamado Epimênides, um filósofo ou um poeta ou um profeta, como o texto bíblico trata aqui, que é da própria ilha de Creta. Versos 12 e 13 afirmam: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Epimênides era um filósofo, provavelmente, da época, e ele afirma algo sobre os cretenses. Quero fazer você lembrar da primeiro sermão, ou daquilo que eu chamei de visão geral. Na visão geral do livro de Tito, eu comentei a respeito do Deus daquela ilha, do Deus dos gregos. Quem é bom aí em área mitológica, é mitologia grega? Quem é o Deus dos gregos? Zeus. Tem muita gente assistindo Thor aqui da Marvel. No final, todo mundo falou Zeus lá embaixo no gabinete. Estou brincando. Eu gosto da Marvel também. Mas o fato é que Zeus, no panteão grego, ele é o Deus de todas as coisas. Mas a tradição grega e a tradição dos cretenses afirma que Zeus, quando ele queria se divertir, ele se materializava em homem para enganar as jovens donzelas e ter intimidade sexual com elas. E ele fazia isso por meio da manipulação, da mentira, do engano. A palavra que dá origem, nos termos gregos, para essa manipulação e mentira, a raiz dela é similar à do nome de Creta. Creta, cretense, cretino. É essa a raiz é a mesma. O que é um cretino? É alguém que não tem caráter, é alguém que manipula, é alguém que não tem escrúpulos. Como é que eles são? Eles são sempre mentirosos. Eles são feras terríveis, eles têm sempre mais fome de fazer o que fazem. Eles são comilões preguiçosos. E aqui é interessante, parece que eles são aqueles que, ao mesmo tempo que têm uma ganância, uma astúcia em fazer as coisas, são aqueles que querem se preparar para depois se alimentar das suas presas que já foram mordidas, que já foram alcançadas. Essas presas vão os sustentar por muito tempo. Os próprios cretenses reconheciam o mau caratismo que era comum na ilha, que era da cultura local. E agora pensa comigo aqui rapidamente. O evangelho não vem para transformar pessoas? Jesus não veio para que o caráter dele seja impresso, seja vivido por cada um de nós? Você acha que essa tarefa de Tito, onde ele está numa ilha, onde é comum a cretinice, e não tem termo gospel para isso, irmãos, é isso. É comum o engano nos negócios, nos relacionamentos, nas amizades. Você acha que ele tinha uma tarefa fácil? Pensa agora em Tito, evangelizando e também discipulando pessoas. Pensa agora na tarefa dele em relação ao tempo, de você perceber transformações genuínas em homens que tivessem casamentos estáveis, famílias estáveis, para que eles pudessem ser levados e ensinados a se tornarem pastores. Tito tinha uma tarefa de 2, 3 anos. A tarefa dele era a tarefa da vida dele. Deus chama alguns pastores para isso. Para tarefas, para lugares onde ele vai viver a vida dele toda. E por muitas vezes ele faz como Paulo fez. Você vai servir por um tempo aqui, vai postergar um pouco em Éfeso, daqui a pouco você vai estar em tal lugar, daqui a pouco você vai preso, daqui a pouco você vai para tal ministério. É assim. Mas observe. Qual é o ponto de transformação? Você queria ter relacionamento com algum cretense?
Você gostaria de ter um camarada desse em casa? No ciclo de amigos, fazer um churrasco, eu vou chamar meus amigos cretês. Guarda tudo, mulher, pelo amor de Deus. Crianças, manda lá para casa do tio. Fica os dois, só o marido e a mulher, ele esperto para não ser ludibriado. Dá segurança um relacionamento como esse? Como é que Deus age com essas pessoas? Forno, inferno, deixa torrar. Ele envia a sua igreja como agente de transformação num local onde a cultura e a moralidade estão destruídos. Qual é o papel da PIB em Extrema? É o mesmo. Qual é o seu papel com seus relacionamentos, com seus amigos que não conhecem a Cristo ou que vivem uma vida dissoluta, vazia, arrebentada? É o mesmo. Num mundo corrupto como esse, qual é o nosso papel? Edificar o nome de Cristo. Agir como agente de transformação na vida de outros. Ser instrumento da graça sobre pessoas que talvez aos nossos olhos já deveriam ter sido rejeitadas. Como é que Tito deve lidar com eles? Final do verso de número 13. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo, está dando uma orientação clara de que eles não devem ser apenas calados, esses ensinos devem ser cessados no meio da igreja. Mas os falsos mestres, aqueles que ensinam o que é errado, eles têm que ser repreendidos com severidade. Não é, não, vamos deixar para lá isso. Se uma falsa doutrina surgir aqui no nosso meio, se alguma pessoa vier começar a pregar coisas erradas aqui, qual é o nosso papel? Não, deixa isso para lá, pastor. Não arruma briga, não. As escrituras são claras. É papel da liderança aí da igreja, especialmente dos presbíteros, ou então o pastor dela. Literalmente defender a verdade do evangelho. Mas nós podemos perder pessoas. Irmãos, se o falso evangelho estiver aqui, ele vai destruir pessoas. Nós vamos concordar? Deus vai ter alegria nesse sentimento, nessa situação no nosso meio, irmãos? Domingo passado eu preguei o mesmo texto, capítulo 1, versos 5 a 9, e falei que não era uma pregação popular, que talvez apazigue o coração, deixe a gente feliz da vida. Essa também não. Porque nós estamos falando das ameaças que estão à nossa volta, que estão agora na tela do nosso celular. A hora que você quer descansar, você vai lá para os Reels, aqueles negocinhos, vídeos de 10, 15 segundos, 30 segundos. Inclusive, eu postei um na minha rede social ontem, onde um camarada afirma que você é o ponto fraco de Deus. Isso está lá escrito em Heresias 1, 26. Não leia esse livro. Irmãos, são falas sutis como essa que desviam o meu e o seu coração da dependência do Senhor e da centralidade do Evangelho. Nós não somos o ponto fraco de Deus. Nós somos o alvo da graça de Deus. Graça essa que custou a vida do seu Filho unigênito, por causa do meu e do seu pecado. Pecado esse que ofende a Deus, a ponto dele lançar condenação sobre todo aquele que não crê, que o rejeita. O inferno é uma realidade. Por mais que algumas doutrinas ensinem hoje que Deus vai salvar a todos, ele não vai condenar a ninguém, porque ele é amor, e o amor é quem rege o coração do Senhor. A Bíblia também afirma que o Deus que diz que é amor é o Deus que é justiça, é o Deus que é fogo consumidor, é o Deus que é santo. E se ele é santo, o pecado não anda com ele, não pode estar perto dele, não pode caminhar com ele. O falso evangelho vai fechar os olhos para o seu pecado e vai fazer você criar uma rede de amigos na sua igreja, não uma rede de convertidos, transformados, pessoas que pregam e vivem o evangelho com as suas vidas. Repreenda o falso mestre. Com qual propósito? Vamos destruí-lo, vamos acabar com a reputação dele, vamos humilhá-lo. Não. O que o texto fala? Repreenda-o. Põe lá o texto para nós, por favor, versículo de número 13. Severamente, para que eles sejam
sadios na fé. Por que isso? O apóstolo Paulo crê absolutamente que o evangelho que transformou o coração dele, que era um perseguidor da igreja do Senhor, é o evangelho que pode pegar um falso mestre e botar a casa dele em ordem. Transformá-lo. Apaziguar as ideias. Mas se esse homem, se essa mulher, se essa pessoa se opuser a isso, o resultado do falso evangelho será verdade sobre ele. Sem dúvida, a condenação, a dor, a tristeza vão um dia chegar sobre ele. Isso vai acontecer. Não se ocupem com essas fábulas judaicas. Cuidado com os falsos ensinos, nem com os mandamentos de comida, de que pode ou não pode. Qual é a situação desses homens? Final do versículo 15. Tanto a mente como a consciência dessas pessoas estão corrompidos. Qual é a situação de qualquer pessoa que não conhece a Cristo, que não foi alcançado pelo evangelho da graça de Deus? Coração e mente corrompidos. Por isso que esses falsos mestres, se crerem, se arrependerem verdadeiramente, eles também podem ser alcançados. É possível? É possível. Há não muito tempo atrás, um homem muito conhecido, então posso falar o nome dele porque esse testemunho é público, um homem muito conhecido dentro dos movimentos neopentecostais chamado Benny Hinn. Benny Hinn, lembra-se dele? Livro Bom Dia, Espírito Santo e outras coisas mais. Ele era um homem que há muito tempo tinha entrado naqueles movimentos das campanhas sacrificiais de dinheiro. Ele, se eu não me engano, 4 anos atrás, veio a público dizer que ele estava enganado, que ele estava voltado a essa visão por conta de dinheiro, por conta de manipulação ou de cuidado de pessoas. Ele não usou o termo manipulação. E ele veio a público pedir perdão a Deus e às pessoas a quem ele tinha ofendido ou enganado. É possível que esse homem tenha de fato se arrependido? Esperamos que sim. Os resultados disso só no tempo. Você pode procurar esse testemunho na internet, YouTube, e você vai achar. Já ouvimos histórias de outros tantos que queriam abrir igrejas, talvez, e os motivos são os mais variados. Talvez eram líderes em uma igreja, aí o pastor tem um problema, ou aconteceu alguma dificuldade. O pessoal lê o nome Absalão, entende que é Abre Salão, e aí começa a fazer coisa na igreja, montar outras. E simplesmente, do nada, pessoas que estavam em processo disciplinar em uma igreja, 2 meses depois, são pastores, apóstolos, patriarcas, suplentes da Trindade em outras denominações que eles mesmos criam. Pessoas que saem de uma igreja em pecado aparecem como referenciais de vida e santidade em outra igreja que eles mesmos criam. Tantas e tantas circunstâncias acontecendo assim, tantos evangelhos manchados por conta de pessoas. Mas muitos deles talvez tenham passado situações semelhantes à nossa de hoje. Um dia sentados, um dia ouvindo, um dia servindo, mas por darem ouvidos ou a si mesmo, ou ao pecado, ou a falsos ensinos, começaram a viver e a buscar e a fazer isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca baixe a guarda do seu cuidado pessoal, da sua vida devocional, do seu estudo pessoal das Escrituras, do seu desenvolvimento espiritual, na sua busca e serviço dos dons espirituais. Nunca pare com isso. Porque é possível que numa hora ou outra você possa ser pego e se torne talvez um falso mestre ou um falso líder em alguma situação. Que é isso, pastor? Talvez há alguns desses homens que hoje são os falsos mestres do nosso tempo, há 10, 20 anos atrás, também diriam: que é isso? Isso jamais acontecerá comigo. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Por isso eu peço a Deus misericórdia
Isso pode acontecer com qualquer um, e eu clamo a Deus que tenha misericórdia de mim, para que isso não aconteça comigo, nem com aqueles a quem o Senhor tem me dado a responsabilidade de cuidar, de pastorear. O pessoal de hoje cedo vai lembrar, 2 Coríntios afirma que ao despenseiro, ou aquele que ministra a graça do Senhor, requer-se que ele seja encontrado fiel aos seus próprios valores, a Cristo. Por isso, irmãos, é necessário que nós aprendamos a crescer, a nos posicionar enquanto igreja diante de uma sociedade que nos pede um pluralismo. E aqui é importante dizer, nós podemos dialogar com qualquer pessoa, mas nossas convicções, elas têm que nos nortear. Especialmente as convicções a respeito da vontade do Senhor sobre nós, da palavra do Senhor sobre nós. Como eu falei, esse tipo de sermão não é popular, não é gostoso, porque exige de nós agora não apenas saber o que Deus pede, crer naquilo, mas firmar-se naquilo num mundo que hoje diz que, por exemplo, você não precisa se casar, ou você pode casar de qualquer jeito com qualquer tipo de pessoa. Que você, mesmo sendo casado, mesmo sendo namorado, você pode ter uma vida sexualmente ativa com qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso é até bom. Apimenta o casamento. São esses valores que estão hoje à nossa volta. São essas verdades que o mundo prega e que a palavra de Deus, que é a verdade estabelecida pelo verdadeiro Deus, estabelecem que são mentira. E há tantos outros agora dizendo que Deus não se importa. Sabe onde eles estão? Nos púlpitos, nas telas dos nossos celulares, sendo referenciados como líderes espirituais, que por vezes falam palavras boas em determinados momentos, mas em assuntos onde eles são politicamente alinhados, ou eles têm dificuldades, ou eles simplesmente não se importam, eles vão contra as Escrituras. É possível de uma fonte comum sair água doce salgada? É possível de um pé de banana nascer manga? E por que nós estamos ouvindo pessoas que estão dizendo heresias ou mentiras em nome de Deus e achando-os que eles são verdadeiros? Cuidado. Muito cuidado. Eu brinco, é uma brincadeira de fato, que normalmente eu sou pastor auxiliar da maioria aqui de vocês. Porque talvez durante a semana você ouça mais outros pastores do que eu. Então eu não sou pastor da sua vida, talvez eu sou aquele que você ouve uma vez 45 minutos no domingo. Mas você ouve às vezes 2, 3 horas outros pastores e outras doutrinas. Muito cuidado para que esses outros pastores e outras doutrinas não estejam te pregando um evangelho maldito. Por isso, conheça o verdadeiro evangelho e você não vai ser enganado. Parte final do texto. Versículo de número 16 aponta qual é a vida que esses homens têm, que os falsos mestres e os falsos ensinos têm. E é uma vida hipócrita, mentirosa. Porque eles afirmam, verso 16, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E é por isso que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Quem afirma isso? A Escritura Sagrada. Não é o pastor Joel. Não é a denominação batista. É a palavra de Deus. Como nós nos portamos com aquelas pessoas que são reprovadas diante do Senhor. Nós vivemos uma época hoje em que nós olhamos para trás e vemos tantos homens que começaram extremamente bem e se desviaram no meio do caminho. No nosso país, você vai contar pelo menos 2 ou 3 aí. Alguns que eram da presbiteriana, outros que eram batistas, outros que eram de outras denominações sérias e, infelizmente, se desviaram. E hoje parece que são mais bicho grilo, bicho doido, do que qualquer coisa. Não preciso citar nome não, né? Tem tanta gente falando já do... Lembra lá? Então. Como é que o texto bíblico descreve? Esses homens afirmam que conhecem a Deus, mas querem reinterpretar a palavra de Deus agora.
querem fazê-la comum ao nosso tempo. São os homens que não se importam com a verdade do Senhor. São pessoas que afirmam que conhecem a Deus, mas o quê? O negam. Como é que Jesus lida com aquele que o negar? Todo aquele que me negar diante do Pai, ele vai fazer o quê? Eu também o negarei. São pessoas que são salvas, são pessoas que têm vida com Deus. Eles negam o conhecimento de Deus por meio do que eles fazem. E olha lá, e é por isso que eles são abomináveis. Pergunta importante, o que é algo abominável? É algo que te dá repulsa, é algo que te dá asco, te dá nojo. Sabe o que é asco? Aquela vontade de vomitar, te dá ânsia. É algo repugnante. É algo que você não consegue estar perto. Eu tenho dificuldade com cheiro. Dependendo do cheiro, especialmente produto químico, se precisar limpar a casa, eu consigo limpar, mas é uma semana com a rinite pegando fogo. E o cheiro me faz mal. Por isso que eu prefiro cozinhar, não é, amor? Dá para perceber que eu cozinho muito em casa, né? E ela gosta mais de limpeza. Dependendo do produto ou da coisa que eu estou mexendo, eu tenho ânsia. Uma vez a gente era casado há pouco tempo, alguma coisa estragou na nossa geladeira, nós jogamos lá no lixo e nós acabamos saindo na sexta-feira para ir para a casa dos pais dela ou dos meus, não lembro, e nós voltamos no domingo e aquele negócio que já estava estragado ficou no cesto de lixo. Nós abrimos a casa, ai, que cena, e que cheiro abominável. Lembrei até do abominável Homem das Neves, né? Ninguém quer ver aquele bicho, todo mundo tem medo dele. Como é que esses homens são? Abomináveis. Você não deve ouvi-los. Você tem que ter filtro para isso. Isso deve te causar repulsa. Esses homens, a Bíblia afirma, no mesmo versículo, que eles são desobedientes. Pergunta importante: tem algum sinônimo nesse texto para essa palavra desobediente? Insubordinado. Porque existem muitos, especialmente da circuncisão, verso 10, que são insubordinados. Como é que devem ser os filhos dos presbíteros? Verso de número 6. Filhos crentes não acusados de devassidão e nem são insubordinados. Por que no nosso tempo tem tanto problema com liderança cristã, ou com liderança em trabalho, com pessoas que estão à frente? Porque nas nossas casas, os nossos filhos desaprenderam o que é respeitar pai e mãe. Insubordinados aos pais, são insubordinados na sociedade, insubordinados nos trabalhos, insubordinados na igreja, insubordinados a Deus. Esse é o panorama da nossa sociedade hoje. Cuidado, porque essas pessoas, elas são reprovados para qualquer obra, para qualquer boa obra, obras que venham da ação e graça do Senhor por meio do seu Espírito. Não haverá frutos e bênçãos espirituais vindas de falsos mestres e de falsos ensinos. Por quê? Porque diante do Senhor eles são reprovados. A gente conclui afirmando 4 coisas. A primeira delas, meus irmãos, cuidado com os falsos mestres. Eles aparentam piedade, aparentam conhecimento. Eles parecem ser bons, parecem ser pessoas de Deus, mas não são. Muito cuidado com isso. Outra coisa que você deve levar e realmente concluir no seu coração, deixar isso firmado no seu coração. A verdade de Deus, a palavra de Deus, ela é mais importante do que qualquer tradição, costume religioso ou visão pessoal a respeito dele. Ah, mas Deus para você não interessa, interessa o que ele revelou sobre o que ele é. Ah, mas Deus para mim, Deus para você não interessa. Conheça-o. Você sabe como eu sou? Exemplo simples. Você sabe como eu sou? Eu conheço muito pouco vocês, mas vocês conhecem muito mais de mim. Vocês me vêm falar, vocês me vêm dar aula, vocês me vêm pregar, conversam. Vocês têm boa noção sobre mim.
Vocês conhecem a minha vida de fato? Sabe o que eu gosto, o que eu não gosto? Como eu penso, como eu ajo? Como eu reajo? Eu acordo bem de manhã ou acordo bravo? Sabe quem sabe disso? Catiane e a Carol estão conhecendo. Por quê? Porque elas estão andando comigo. E Deus para mim, ande com Deus, conheça-o e você vai saber quem de fato é Deus. Se você não andar com Deus, você só vai ouvir no que os outros falaram. Você só vai andar no que os outros disseram. Conheça a palavra e você conhecerá o Senhor. Não importa o que as pessoas digam, conheça a verdade de Deus e o Deus da verdade. Penúltima aplicação e conclusão desse texto, a fé verdadeira, ela implica em ações verdadeiras. Mas de onde saiu isso? Esses homens que são reprovados porque dizem uma coisa e fazem outra, os verdadeiros homens do Senhor são aprovados porque eles dizem e vivem o que fazem, ou fazem o que pregam. Pregam vivendo. Instruem pelo testemunho. Tem alguém que já influenciou você a se aproximar de Deus, a conhecer a Deus de forma verdadeira? Tem alguém que já foi bênção ou tem sido bênção na sua vida? Não porque você se dá bem simplesmente, mas porque essa pessoa te direciona, te ajuda, te faz conhecer a Deus mais de perto? Muito provavelmente essa pessoa tem uma fé verdadeira que está sendo refletida e vivida e alcançando outros. Última coisa dessa noite, última verdade ou conclusão que nós podemos trazer ao nosso coração. É necessário repreender e corrigir o erro. A gente vive hoje a época onde o pecado tem sido coberto com panos quentes. A gente tem vivido a época onde confrontar alguém que nos fez mal parece ser pior para nós. Nós temos vivido um momento onde a mentira tem ganho força porque a verdade tem se calado. Frase comum, conhecida, que não é minha. O que me assusta não é o grito dos maus. É o quê? É o silêncio dos bons. O que deve nos assustar hoje não é a fala e a má conduta de um mundo que está imerso no pecado. O que deveria nos assustar e nos deixar de cabelo em pé hoje é o silêncio da igreja, que ao invés de avançar, tem recuado e se aliado ao mundo. Como você e eu nos portamos diante disso? É necessário repreender o mal. É necessário estender a mão para que essas pessoas possam ser restauradas. É necessário compaixão e graça. Assim como Cristo teve compaixão e graça para nos alcançar para a salvação, se há pessoas que estão se desviando da fé, deve haver compaixão e graça em nós, em ir atrás dessas pessoas e os exortá-los. Se eles ouvirem, amém. Se não ouvirem, o sangue deles não estará nas nossas mãos. Os insubordinados, a grande ideia, coloca para mim para a gente terminar ali, por favor. Os insubordinados e suas falsas doutrinas devem ser calados no meio da igreja do Senhor, por meio da repreensão, para que tenham uma fé restaurada, sadia e restaurada. Essa é a nossa oração. É isso que nós hoje aprendemos do Senhor. Vamos orar? Nesse tempo, ó Deus, em que o Senhor tem nos orientado, tem nos instruído com verdades tão pesadas, ó Deus, com coisas tão profundas, coisas que exigem posicionamento de nós. Nós te pedimos que, por misericórdia, nos ajude, nos instrua, nos fortaleça. Por isso, ó Pai, abre os nossos olhos para que realmente vivamos e creiamos na palavra do Senhor. Não apenas tendo um conhecimento superficial, mas nos aprofundando e fundamentando os nossos corações em Ti. Ó Deus, nos faz entender que há propósitos do Senhor para isso. Não apenas para um conhecimento geral, mas principalmente para que vivamos uma vida como agentes de transformação nesse mundo. E é o que Tito vai nos instruir a partir da próxima semana. Pai,
Tem misericórdia de nós e daqueles que são teus filhos, ó Pai, mas que estão sendo envolvidos, enredados, ó Deus, por falsos ensinos e falsos mestres. Se há pessoas à nossa volta, Pai, que conhecemos e que estão sendo influenciadas pelo mal, dá-nos, Deus, a sensibilidade, os meios, as palavras, o conhecimento. Nos ajuda, Pai, a ter compaixão dessas pessoas e nos aproximar intencionalmente delas, para sermos instrumentos da sua transformação e da sua graça. No nome de Jesus, Pai, nos abençoa nesse tempo. Dá-nos, Pai, a oportunidade de sermos úteis em Tuas mãos, para a glória do Seu nome. É a nossa oração, ó Deus. É o nosso pedido a Ti nessa noite. Nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.